Bem, dando mais andamento a mais um estudo de hoje, né? Trazendo o tema para vocês: Jesus Cristo é Senhor, não apenas Salvador. Para entender um pouquinho do contexto em relação a isso, a gente vai ter que dar uma viajada um pouco histórica em relação a tudo que aconteceu desde a questão da vinda de Jesus, etc., até os dias atuais. Mas tentando conectar vocês um pouquinho com a realidade que vivemos hoje, para começar a introduzir esse tópico com vocês, eu acho que é interessante a gente ter como acordo que hoje em dia é legal ser crente, né? Como eu falo, é cool ser crente hoje em dia. Se falar que você é crente, nossa, que legal, pô, boa pessoa. E aí tu faz essa comparação aos tempos antigos, em que existia toda essa perseguição antes da Reforma Protestante, todo aquele processo todo que a gente passou de muita gente morrendo em nome da palavra, né? Verdadeiros mártires ali, coisas assim meio que tipo bem pesadas, de conflitos mesmo armados em relação à antiguidade. Mas hoje, tu pergunta a pessoa se você é crente, a pessoa fala, não, eu sou crente, pô, você acredita em Deus, tá? Pô, eu sou crente, sou da quadrangular. Não, claro que eu acredito em Jesus, pô, eu sou lá da Lagoinha, claro que eu acredito em Jesus, pô, eu sou da Adventista. Pô, claro, eu sou crente, cristão, católico, protestante, sei lá. Tem muita denominação que você pode dizer que você é, para dizer que você acredita em Jesus Cristo, que você sabe que ele existe. Mas se a gente perguntasse, e aí a resposta teria que ser realmente pensativa, né? Jesus é realmente o Senhor da sua vida? Atente-se, eu não estou perguntando se você é crente, estou perguntando se Jesus é realmente o Senhor da sua vida. Entendeu a diferença? Lá em Mateus 7,21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Não é sobre falar, é sobre viver a servidão a Cristo. Lá em 2 Timóteo 3,5 a gente fala: tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, afaste-te também desse. Hoje temos muita aparência, mas falta um pouco de submissão na vontade da palavra de Deus. Então a gente às vezes está dentro do culto, está dentro de uma congregação, está dentro de uma nomenclatura qualquer de igreja, está embaixo de qualquer bandeira que exista aí em cima disso que fala um pouco sobre a questão da palavra, mas terminando o culto a gente meio que volta a viver a nossa vida mundana, deixa tudo que tem que ser feito, vive o que não deveria viver e somos pecaminosos, né? Resumindo da obra. Então, quando você realmente se torna crente na palavra, você acredita em Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, você acaba se tornando, botando ele como Senhor da sua vida. Tá? E aí a gente tem que entender um pouco da base da fé e como é que isso foi constituído. Né? Então, tipo, qual que é o principal fundamento, qual que é a pedra inicial da igreja de Jesus Cristo, né? De Cristo na Terra? Onde tudo começou, né? Que foi aquela pergunta de quem é Jesus para você? Onde a gente pode ler em Mateus 16,16. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí a gente tem dois pontos aqui a ser analisado dessa frase. Quando ele fala que Cristo, ele está colocando o papel do ungido. Então é a pessoa, Jesus era o ungido naquela situação, é o escolhido. E Filho de Deus vivo, ele está colocando ele também como uma natureza divina. Ele é o Filho de Deus. Então é o ungido que é Filho de Deus. Na passagem de Mateus 16,16 a gente entende isso. E lá em Romanos 10,9 a gente fala o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. A salvação está ligada diretamente ao reconhecer Jesus como Senhor. Senhor. Não como seu Salvador. Tem diferença? Tem. Tem. Muitas pessoas estão procurando um Salvador às vezes. Eu estou com um problema, eu preciso de um Salvador. Eu estou numa situação complicada, eu preciso de um Salvador. Estou passando um processo, eu preciso de um Salvador. Nada está dando certo, eu preciso de um Salvador. Mas será que a mesma pessoa que precisa de um Salvador precisa de um Senhor? Na teoria não deveria existir diferença em relação a isso, mas infelizmente hoje, como nossa mente mundana, nossa visão mundana, a gente acaba tendo essa diferença. Tem pessoas que procuram a Deus apenas quando precisam de um Salvador, tem outras pessoas que entendem que o seu Salvador é o seu Senhor. E eles habitam na mesma pessoa, então eles têm ele como Senhor da sua vida e como seu Salvador. Por isso, não é vice-versa, entendeu? E isso é uma coisa que hoje é um pouco mais
comum de ser vista porque isso vem no histórico de ataques que Cristo sofreu. Não Cristo em si, mas o seu nome, a sua igreja, a sua religião, a palavra. Porque desde o começo tentaram distorcer quem era Jesus. Desde o começo. Então a gente teve ali algumas coisas históricas trazendo para vocês. O gnosticismo, se eu não me engano, cara, gnosticismo isso mesmo. Que negava que... Qual que era o conceito na parte da Grécia, né, disso aí? É que eles não diziam que o bom era o espírito, era o imaterial. E o corpo físico, que era físico, no nosso mundo que nós temos, era mal. Então eles negavam que Jesus tinha existido na sua existência terrena, que ele era só um espírito, ele não tinha carne. Então isso era o gnosticismo. Na filosofia tentaram diminuir várias vezes a divindade de Jesus Cristo. E hoje em dia tratam Jesus como apenas um bom homem às vezes, né? Então tipo, a galera tem uma visão meio que europeia do negócio, meio tipo, uau, ele era como um cara que fazia as coisas legais. E isso tudo, querendo ou não, é um ataque direto à figura de Jesus, tá? E a crença da sua fé. Dá como a gente lê em 1 João 4, versículo 2, 3, a gente consegue ler: nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio à carne e é de Deus. E todo espírito que não confessar Jesus não procederá de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido quem vem presentemente já está no mundo. Reflita sobre essa leitura, tá? Reflita sobre isso. Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O mundo tenta bater em relação a coisas que ele quer distorcer. Ele quer transformar o que é a exceção, o que é o errado e a coisa em algo bom. Transfigurando, às vezes, uma ginástica mental para poder encaixar isso nas nossas vidas, às vezes. E a gente é bombardeado por isso muitos dias. Redes sociais é um mantra disso, tá? Então vocês vão ver muito isso vivendo por aí, pelo mundo também. O inimigo, ele é muito esperto, ele sabe como atacar, ele conhece muito bem a Bíblia. Muito mais do que muita gente. Ele conhece muito bem as armas, ele sabe como manipular as pessoas. E a conexão que a gente encontra nisso é, tipo, o objetivo sempre foi o mesmo. Tirar Jesus do lugar de Senhor. Eles não queriam Jesus como Senhor, porque quando você coloca qualquer coisa como seu Senhor, Jesus deixa de ser o Senhor da sua vida. Então, na medida que Jesus vira só um cara que está ali para te ajudar nos seus problemas, ele vira seu salvador, ele deixa de ser seu Senhor em algum momento, porque você acaba colocando uma idolatria, um carro, talvez, como seu Senhor. Pô, tem que trabalhar como Uber, então, tipo, pô, tem que comprar um carro, tem que fazer não sei o que. Vira tua idolatria, vira teu Senhor da tua vida. O dinheiro vira o Senhor da tua vida. O teu trabalho vira o Senhor da tua vida. Os teus medos viram o Senhor da tua vida. E deixa de ser Jesus. E Jesus vira apenas um salvador. Mediante a tua palavra. Isso é muito pesado, espiritualmente falando, tá, pessoal? Então reflitam sobre isso. E aí um pouco o contexto histórico dessa perseguição toda que acontecia, né? Em relação a essa tentar diminuir a entidade, a santidade de Jesus. A igreja primitiva não morreu por dizer que Jesus existia. Ela morreu por dizer que Jesus era seu Senhor. Desde a Reforma Protestante isso vem acontecendo. Né? No Império Romano, o interessante de entender isso, por exemplo, o Império Romano era um império que tinha muito panteões de deuses diferentes. Eles acreditavam em várias coisas. E para eles nunca foi um problema a existência de Deus. O problema da existência de Deus e a perseguição toda começou quando começaram a colocar Jesus como o Senhor das coisas. Jesus é o Senhor da nossa vida. O Senhor Jesus é o nosso Senhor Jesus Cristo. E na inteligência e cultura romana, nessa época, só existia um senhor, que era o César. Então, na visão deles, o que aconteceu? Começou a surgir um senhor que estava acima de César. Então, para eles, não poderiam permitir isso. E por isso começaram tantas perseguições ao cristianismo. Quando os cristãos começaram a declarar Jesus é o nosso Senhor, acabou virando política. Entende? Porque César não podia permitir que outro senhor existisse no seu reino. E aí veio Nero e toda aquela loucura que foi a perseguição, né? Lá em Atos 17:7, a gente lê: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, tivemos bastante conflitos em relação a isso. Cristãos foram mortos, jogados aos leões só porque diziam que Jesus era seu Senhor. Era comum de se aprisionarem vários que não se recusavam a adorar César como seu Senhor e colocavam Jesus como seu Senhor, que é o correto.
e por conta disso eram jogados leões. Queimados vivos, perseguidos por Nero, foi uma loucura. Tudo isso porque eles não aceitaram se dobrar diante a um Senhor que não fosse o seu Senhor, o verdadeiro Senhor de sua vida, que era Jesus Cristo. E aí a gente volta agora um pouco para os tempos atuais, onde o problema que a gente tem hoje. Hoje ninguém te persegue por dizer que tu é crente. Mas tenta dizer Jesus manda na minha vida. Pra tu ver se não tem alguns parentes que ficam tipo, mas cuidado com esse negócio de igreja. Cuidado com esse negócio de não sei o quê. A igreja vai se lembrar de ti. O pastor vai levar teu dízimo. Jesus não pode ser... Jesus não gosta dessas coisas. Então, tipo, eles tentam distorcer. Isso é um ataque, galera, se você preparem pra ver. Não tô dizendo que vocês não tem que ter uma briga de família por causa disso, porque isso não é assim que funciona o evangelho, inclusive. Você tem que dar outra face. Mas você tem que entender que isso é um ataque. Tá? É um ataque à figura de tentar diminuir Jesus Cristo em sua essência, que é o evangelho. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Se Jesus é seu Senhor, você tem que fazer o que Ele manda. Você tem que entender a sua palavra. E aí você pergunta às vezes, mas cara, o que o Senhor quer de mim? Eu tenho que seguir os 10 mandamentos? Cara, se tu não sabe nem o que o teu Senhor espera de ti, que é através da Bíblia que Ele deixou para te ler a palavra dele escrita, eu acho que você pode começar lendo a Bíblia. Você tem que entender o que é esperado de você como um crente para assim você seguir a Jesus. Então, por isso que a oração e a leitura da palavra é tão importante na vida religiosa e na tua fé. A tua fé, ela floresce diante de um campo que é regado. Se você não rega suas flores, eles nunca vão florescer, amigo. Você não pode ficar só no leitinho que o teu pastor dá nos cultos de domingo, porque ele traz uma pregação muitas vezes evangelística. É difícil tu ver hoje uma igreja, principalmente uma igreja grande, que tenha cultos que sejam educacionais. Quando são, às vezes são esporádicos, eles não são todo domingo, por exemplo. Acho que até por conta dessa questão de a igreja tem que saber hoje conseguir agregar e fazer as pessoas assistirem em casa desde a criança até o idoso. Então o culto ele tem que ser moldado de uma forma que a palavra seja absorvida por todas essas faixas etárias. Então é difícil, é muito difícil. Então bater às vezes é difícil na própria igreja. E bater que eu digo não é por maldade, mas é por ensinamento, educação. Uma igreja às vezes precisa ser educada. Acho que as cartas de Paulo ensinam muito isso sobre pra gente. E aí entra aquela questão dos crentes que querem salvação, mas não querem obediência, não querem ter o Senhor como seu ponto de servidão, entendeu? A gente pode ler também Lucas 9:23. Se alguém que vir após mim e a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler para você de novo, porque tem pessoas que não entendem essa passagem. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando que vai ser fácil, ele não está falando que vai ser leve, ele está falando que tome a sua cruz. Você vai carregar o peso de muitas coisas e vai se negar, porque você não está mais sob o controle da sua vida, você tem um Senhor na sua vida. Esse Senhor na sua vida é que vai dizer o que você tem que fazer, como você vai fazer, a forma que você tem que se relacionar, tudo isso. É o Senhor na sua vida. Pare de procurar um Salvador, comece a procurar um Senhor Jesus Cristo na sua vida. Lá em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. O amor que nos constrange diante da cruz, que é aquele que entregou tudo para poder lavar os teus pecados. E através dessa pessoa que você hoje pode viver de uma forma que você vive. Sendo tantos livramentos na tua vida. Então, cara, viver para agradar Ele é até pequeno, diante de tanto. Da eternidade que nos dá os galardoos que nós estamos construindo em terra. Sabe? Ser cristão é perder o controle da sua própria vida. E se você não entende isso, é porque você ainda não entendeu o que é o sentido de servidão. Você não é mais dono da sua vida, tem um Senhor na sua vida. Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2, versículo 9 a 11, a gente lê: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Todo joelho, toda língua
todo joelho, ninguém escapa, toda língua, todos vão confessar. Nos céus, na terra, debaixo da terra. Isso quer dizer anjos, homens, demônios. Todos ajoelharão diante do Senhor. Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, de minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. No céu, na terra e debaixo da terra. Tem até um louvor que canta sobre isso. Apocalipse 5,13. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. É Jesus Cristo. Que foi o Cordeiro que sacrificou para nós. Tipo, aqui a gente coloca a posição de Jesus Cristo sentado ao trono, né? Sendo Senhor em nossas vidas. A questão não é o fato de se você vai confessar que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor, não. É tipo, você vai. No céu, na terra e embaixo da terra. Mas existem dois momentos que isso pode acontecer. O agora, por decisão própria sua, que você decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, entregar a Ele o controle da sua vida para que Ele possa ser o Senhor. E existe depois, que vai ser por obrigação. Como vai ser essa obrigação? Confesso para vocês que tem muito a refletir sobre. Mas se está escrito que todos vão se ajoelhar, é porque todos vão se ajoelhar. E isso está na palavra. Lá em Tiago 2,19 a gente fala: tu crês que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. Deus não quer só te salvar, Ele quer governar a sua vida. Ou Ele é Senhor de tudo ou Ele não é Senhor de nada. Você tem que definir quem Ele é para você. E quando perguntarem para você se você acredita em Jesus, você não tem que dizer se você é, claro que eu acredito, eu sou da igreja tal. Não, você, claro que eu acredito, Ele é o Senhor da minha vida. Porque indiferente da bandeira que você defenda de igreja, independente daquilo que seja, você tem que seguir o correto da palavra de Cristo, que é a Bíblia. E que todas as igrejas têm que ter em comum é a Bíblia. Então, irmão, para refletir um pouco se hoje Jesus é o teu Senhor, se você entregou e colocou Ele nessa posição, ou se você apenas utiliza o Senhor como um escape de salvação para quando você precisa, e por Ele ser um Pai bondoso o suficiente para te amar ao ponto de te amar primeiro do que tudo, e mais do que tudo, e te feito com tanto amor e carinho que Ele ainda cuida de você. Porque Ele sempre vai cuidar, na verdade, porque Ele é um Pai bondoso e zeloso. Mas veja como você retribui isso às vezes, sabe? É importante sabermos nos reverenciarmos aquele que é o nosso Senhor. Então, se você ainda não colocou Cristo como seu Senhor, comece a fazer isso hoje. Só entregue. Bote o leme para o capitão, que eu te garanto que ele sabe por onde tem que ir. E vai te levar para um lugar que você nem imagina às vezes, porque às vezes você está vivendo de migalhas. E ele tem um banquete gigantesco para ti, irmão. Viva o nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias.